E paz, a Igreja Batista está aqui novamente, com o estudo da palavra. Vamos estar estudando Êxodo 20, do 8 ao 11. Nessa lição também vamos estar estudando o 12, que é o quinto mandamento, porque ficamos alguns dias sem a lição e graças a Deus do melhor, estava com Covid, mas graças a Deus estamos aqui para continuarmos a obra. Então, na continuação do nosso estudo, eu nem vou acompanhar muita revista, acho que eu nem vou publicar a revista, só vou publicar a gravação mesmo, porque assim, tem muitas coisas que eu não concordo muito com o autor, então eu prefiro ensinar somente com a Bíblia. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Um tema que assim é discutido há bastante tempo na igreja, é uma questão, por causa do que diz Êxodo 20, do 8 ao 11, que vai falar, para que possamos guardar, o sábado. Então, eu vou estar esclarecendo aqui, vai ser uma aula rápida, porque os dois temas eu vou buscar esclarecer algumas controvérsia, por má interpretação, basicamente aquilo que a gente estudamos, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. Que a pessoa pega, leva para um sentido e não é o sentido, da palavra, o sentido, daquilo que realmente está direcionado ao mandamento. Então, há essa distorção, vamos acompanhar aqui, e ela é grande, assim, você vê que tema até de muitos debates, assim, é o que as pessoas acreditam e falam. Então vamos tentar explicar por que há essa distorção e o verdadeiro sentido desses mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quero que vocês tenham em mente essa palavra santificar. O sábado aqui nesse mandamento, ele é somente um dia. Mas o propósito do mandamento é o quê? Santificar. Esse é o verbo. Essa é a ação do mandamento. Então, o sábado aqui, ele só é um dia, Mas o propósito do mandamento é a santificação, porque é a ação do verbo, do mandamento, é o verbo, ele que é a ação que você vai praticar no sábado é o que? Se santificar. Então vamos ver por que a importância, porque Deus coloca isso no mandamento, que é importante pra gente. É importante que nos santifiquemos. Então, aí fica aquele debate longo, pela igreja, porque é o sábado, porque não pode santificar no outro dia, mas é a santificação. Então, Êxodo 29, 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. O Êxodo 20, 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Aí ele vai descrever o que não é para ser feito nesse dia da santificação. Você não vai trabalhar, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. E aqui ele vai especificando, o 20, 10. Nem a tua serva, nem o animal, e nem o forasteiro, até se chegar alguém na tua casa nesse dia de santificação, e também não vai trabalhar. Então, que estiver
nas tuas portas para dentro. Então, porque esse dia foi tirado para a santificação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ele vai comparar esse, com o início lá, quando Deus cria o mundo. Em 6 dias Deus fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então você vê que o sábado ele vai representar o quê? A criação, Então é só uma representação, mas o mandamento é voltado para a santificação, tá? Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, que a santificação ela é o oposto do que? Da nossa vontade da carne, do pecado. Então, por termos na nossa carne a vontade de fazer coisas e muitas dessas coisas não agradar a Deus, a gente tem que tirar um dia para buscar em Deus o que agrada a Ele, através do que? Da santificação. Então, 6 dias trabalhará o homem e no 7º descansará e buscar o quê? Buscar a face de Deus através do que? Da santificação. Então, em Marcos 2:27, ele acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, Jesus, ele vê, que nós distorcemos, colocamos o sábado acima do que Deus queria que fizéssemos, que é a santificação. Então, se abre aquela discussão, o sábado começa a ser até um dia sagrado, e Cristo, ele vai acrescentar isso, E acrescentou. Então, Cristo vai acrescentar ao mandamento essa explicação. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Cristo quis falar com isso? Que o sábado, ele não existiria se não fosse o homem. Vou te dar um exemplo bem assim, dentro da razão, da lógica. O sábado peca? O sábado precisa ser santificado? Quem precisa ser santificado? É o homem. O homem precisa buscar Deus para em Deus conhecer a vontade dele e fugir da sua própria vontade. Está debaixo da obediência do Pai. Está debaixo do comando e da autoridade de Deus. Então, precisamos ter um dia que nos concentremos somente nisso. Nos concentremos e estarmos buscando a Deus, porque sabemos que somos incapazes de vencer a nossa própria carne, o nosso próprio eu, sem o guia que é Deus, sem conhecer a vontade e o querer de Deus. É impossível. Eu posso até fantasiar, igual a gente vê muitas pessoas fazendo, mas essa é a vontade de Deus. Mas baseado em quê? Às vezes nem nas próprias escrituras, Ou então distorcido, igual a questão do sábado. É a vontade de Deus que o sábado seja santificado. Gente, o sábado não pode ser santificado porque ele não comete pecado. Agora o homem sim. E Cristo vai acrescentar um mandamento a essa palavra. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O homem tem que se santificar. O homem tem que buscar a presença de Deus. O homem tem que buscar conhecer a Deus. O homem tem essa necessidade de obedecer a Deus, e para isso você tem que tirar um dia para você buscar isso. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe que o homem precisa trabalhar, ele precisa de sustento, ele precisa de tantas coisas, que se ele se deixar levar pela sua vontade, suas necessidades, não vai ter nenhum dia para você buscar e entender e conhecer a Deus e ver qual é o seu propósito sobre a sua vida.
Então, Cristo ele vai acrescentar isso, porque Cristo já via, né, do céu, e como um homem, e como Deus é onisciente, tem, né, noção de todas as coisas, ele sabe que isso traz, né, muita confusão ao homem. Então, a pessoa, de vez de se prender à santificação, ficou presa ao dia. Então, há uma discussão muito grande se eu santifico sábado, domingo. Gente, tem pessoa que trabalha a semana toda e folga por escala. Então, essa pessoa, como assim, ela não vai conseguir cumprir, né, esse mandamento, porque ela trabalha no dia de sábado, seria até, né, assim, meio injusto, né? Aí, então, o médico não vai poder salvar uma vida de sábado. Então, todo mundo que adoecer, tiver algum acidente no dia de sábado, vai ter que morrer, porque o médico não vai poder trabalhar para salvar uma vida. Então, seria até, né, é uma coisa que não tem um sentido. Mas Deus prioriza esse mandamento e colocou como mandamento porque temos que nos voltar justamente para a salvação. Temos essa obrigação como servos, filhos do Deus Altíssimo, tirar um dia somente para buscarmos a santificação. E a santificação é buscar através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então temos que nos dedicar. Se você não sabe como santificar, não sabe como buscar isso, o que é isso, na verdade? Busque em Deus, ora, suplica a Deus, leia as Escrituras, busque o entendimento através do Espírito Santo. Porque a santificação ela é necessária na vida do homem. É necessária para podermos estarmos agradando a Deus. Ninguém pôs, Colossenses 2,16, ninguém pôs o julgue por causa da comida e da bebida, ou de dia de festa, ou da lua nova ou sábado. E Paulo, ele, né, vê essa grande confusão que o próprio Cristo trouxe, né? Você vê, né, ali Cristo sendo escorraçado, Cristo sendo criticado, porque ele estava pregando no dia de sábado, estava ensinando a palavra no dia de sábado. Então isso traz um conflito muito grande. Então todo mundo associa, mas aquele que, né, não cumpriu o mandamento porque estava fazendo algo no dia de sábado, onde o próprio pai dele diz que não pode. E Paulo, né, vê essa questão e ele vai falar, mas ninguém pôs julgue por causa da comida, da bebida do dia de festa, porque isso era uma tradição, né, judaica de estar, né, questionando a comida, questionando o dia de festa e principalmente a pessoa que fizesse alguma coisa no dia de sábado. Então Paulo vai trazer isso, vai, né, questionar justamente isso, mesmo porque ele pregava a mensagem de Cristo. E muitos, né, associam, né, a quebra do cumprimento desse mandamento por Cristo porque ele pregava o sábado. Então, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Por que, Liliane, Paulo está falando de corpo aqui? Porque justamente é o nosso corpo que precisa ser santificado. Não é o nosso corpo que tem os pecados da carne. Então, o nosso corpo precisa ser santificado. E quando eu conheço que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, eu reconheço que o meu corpo ele precisa ser limpo de toda a impureza. E onde eu vou buscar a santificação. Então, eu preciso de um dia para me estabelecer essas regras na minha mente para que o meu corpo funcione da maneira em que Deus quer, não da minha maneira. Ou criando desculpas, né? Criando coisas para fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, para você ver como as coisas estão associadas, santificação, corpo, e o sábado é só um dia referencial. Se colocou lá nos 10 mandamentos o sábado justamente para referenciar a criação do mundo.
tem referência à criação do mundo. Que você trabalhe 6 e descanse 1, para ter uma ordem. Isso é uma questão moral humana, entendeu? Não necessariamente seja, né? Mas para você ter, o homem, ele sempre teve isso, né? Você tem que pegar na mão, explicar detalhadamente. Então, vamos assim, semana tem 7 dias, 6 você trabalha e 1 você consagra a Deus. É basicamente isso que foi se criada essa regra. Né? E vemos que até os dias atuais é acompanhada porque a lei trabalhista, né? Ó, uma pessoa só pode trabalhar 6 dias e descansar 1. Então, tem que ter o dia do descanso. E a gente vê isso nas escrituras, porque foi um código de honra, né? Um código que foi criado pela moral, pela sociedade, né? Através das gerações, através do conhecimento, da capacitação humana, né? O corpo resiste a isso, então ele precisa descansar. E fora que, uma coisa que deixamos sempre de lado, o corpo necessita, nosso corpo necessita de que tenhamos um dia de intimidade com Deus para o quê? Para aprender qual é a vontade do nosso Pai. Imagina como que eu vou saber qual é a vontade do meu Deus se eu não tiro um dia especial somente para isso. A minha mente vai estar em tudo, menos focada no quê? No eu me achegarmos a Deus, eu me achegar a Deus, eu me achegar ao meu Pai para ter conhecimento da sua vontade, se eu querer sobre a minha vida. Então fica fácil querer esclarecer certas coisas se eu não tenho uma ligação com Deus. Fica difícil, gente. Eu entender o conceito e a vontade, a moral, o caráter, o desejo de Deus. Fica difícil. Então, você vê isso na vida de Cristo, né? Ele bem focado em quê? Em fazer a vontade de Deus. Então, muitas situações você vai ver ali, não, que seja feita a vontade de Deus. Então, há coisas que nós humanos temos uma certa dificuldade de compreensão. Ainda criamos, né, vamos dizer assim, um escape para fugir da realidade do conceito. Que o conceito desse mandamento é a busca pela santificação, a busca pela santidade. Então, vamos ter, né, essas questões humanas. O aspecto da lei no Antigo Testamento, né, aí o aspecto da lei no Antigo Testamento, ela vai ficar realmente ali presa ao sábado. E é onde vimos Paulo e Cristo esclarecendo essa questão do sábado. Não é o sábado que é santificado. O homem necessita para um dia para buscar a santificação em Deus. Então, eles vão esclarecer isso. E é todo aquele aspecto, né, do Antigo Testamento vai ser acrescentado através de Cristo, né? O que realmente é o sábado, que o sábado não foi criado mas o homem, né? Esse mandamento foi criado do homem, não por causa do sábado. A consciência moral e humana, e aquilo que eu falei, né, da questão do descanso. A capacidade humana, isso através de estudos trabalhistas, né? De você trabalhar ali 6 dias e no 7º descansar, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade e um limite. Então, tudo isso é estudado cientificamente, através de estudo, através do longo do tempo, e você vê que acompanha, né, a característica da criação, que Deus criou o mundo nesse dia, e Deus já fez isso justamente para representar esse limite, né, do ser humano.
Porque Deus é conhecedor e detentor de todo o conhecimento de todas as coisas. Então, ele se coloca como exemplo, igual Cristo vai se colocar em exemplo, para o quê? Para nos ensinar, para nos mostrar. Você acha realmente que Deus ele necessitava para descansar? Deus, ele é Deus, né? Então, ele coloca, né, isso para mostrar ao homem que o homem tem limites. Nós somos limitados. Então, o aspecto de Deus vai ali, começa a criar o mundo. E ele interrompe no 7º dia. Ele não criou mais nada. Nesse dia ele não criou. No 8º ele pode ser criado. Mas não é dizer que ele deitou numa rede, foi dormir. Provavelmente foi fazer outras coisas. E Deus, e mesmo se ele tivesse deitado na rede, ele deitou porque chegou ao seu limite. Igual o homem, assim faz. Então, essa questão 6 e descansar no 7 é mais uma questão moral por causa do limite da capacidade humana. Vendo o mal onde não existe. E justamente isso, né? Por isso que Paulo vai falar aquilo. É não ser julgado porque come isso, né? Que tinha muitas comidas que os judeus não podiam comer. Então quem comia era julgado. Quem trabalhava ao sábado. Cristo vai sofrer uma crítica muito forte justamente por causa disso. Então, nós seres humanos, temos essa capacidade de ver o mal onde não está, né? Então, assim, a gente tem essa de criar. Olha só, se cria uma maldade. Olha, você não guardou, sabe? Você está desagradando a Deus. Você é a pior pessoa do mundo porque você não descansou. A pessoa vai passar o dia inteiro numa rede e não fazer nada. E onde fica a santificação? Onde fica a busca do seu tal descanso? No tal que o mandamento está mandando fazer. Que é o que? Santificarmos. Tirar um dia para buscarmos em Deus o que é santidade. Então, a gente julga as coisas, né? E buscamos cerimônias, ritualidades, e muitas das vezes criamos justamente essas coisas para estar trazendo julgo, condenação aos nossos irmãos. E onde Deus quer que só levemos a sua palavra e a sua vontade para que haja salvação nessa terra através do sangue de Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem essa tendência, né, de criarmos essa dependência. Então, a igreja, o dia de sábado, o dia do descanso, né, o sabate. Então, a igreja primitiva, né, ela começa a sair, né, pelo mundo e a pregar a mensagem, o evangelho. E muitas dessas nações novas que eles vão falar de Cristo, vão percorrer, não tem essa questão de guardar o sábado. Muito pelo contrário, se eles quando eles foram evangelizar nações de comércio, você sabe, não para nada, eles querem dinheiro e vai comercializando, não pode parar, porque o fluxo do comércio ela não para, né? É um círculo. Então, imagine, eu vou lá evangelizar, vou chegar lá, né, na antiga Viena, né, onde era a capital ali, né, das negociações, do comércio, desenvolvimento, né, da estrutura comercial, em outras cidades, né, tudo ali ao redor do Mediterrâneo. Aí eu vou chegar, olha só, não, gente, fecha as barraquinhas, não pode trabalhar no sábado. Ninguém ia aceitar Cristo, ninguém ia querer nem ouvir o evangelho. Então, é o sabate, né, o dia do descanso. Então, historicamente, na igreja, vai surgir ali, né, a presença da igreja no domingo, né, que é o domingo que os evangélicos costumam tirar, né, para estar no templo, adorando a Deus,
fazendo as suas obrigações cristãs. Então, o apóstolo Paulo, né, ele mesmo vai falar sobre a questão, né, do domingo. Ele vai pregar, né, vai fazer aqueles cultos, aquelas reuniões, né, falando de Jesus. Então, se passa, né, a ter essa consciência na história da igreja que o sábado não é mais o dia do Senhor, mas sim o domingo. Gente, isso é tudo costume, né, da humanidade, é tudo um costume. Mas a questão da santificação que tem que ficar presa nas nossas mentes. Eu não posso tirar o sábado, eu posso tirar o domingo, mas não posso tirar a segunda, então se santifica na segunda. Só posso na terça, santifica na terça, na quarta. O que você tem é que ter em mente que você tem que ter uma periodicidade, um período contínuo, né? De quê? De parar um dia e santificar para Deus. Então, temos que termos isso em mente. Então, eu até botei aqui Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para o quê? Para a santificação. E por fim, a vida eterna. Olha só como que tá ligado, né? Santificação e por fim a vida eterna. Então, os nossos frutos têm que estar voltados para a santificação. Quanto mais eu me santifico, mais eu me chego perto do querer e da vontade de Deus, do propósito de Deus sobre a minha vida. E eu vou fazer o quê? Eu vou produzir frutos. Esses frutos é o quê? São vidas que são ganhadas para o ministério de Cristo. E por fim, a vida eterna. Por que eu quis botar esse versículo? Porque ele vai falar sobre a vida eterna e é onde vamos entender o porquê desse mandamento. Em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a importância da santificação. Por isso que ela está ligada à vida eterna. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, Deus coloca justamente isso no mandamento para que possamos termos períodos constantes de santificação. Para que possamos ver o Senhor. Porque Ele sabe que através da nossa carne somos incapazes. Então, só através do quê? Da santificação, da busca constante da sua face, do teu querer, do teu conhecimento, estarmos obedientes. Então, é um mandamento muito expressivo e ligado direto à salvação, porque dependemos de cumpri-lo para que possamos ver a Deus. Precisamos cumprir a santificação, não guardar o sábado, mas a busca pela santificação em tempos e tempos, com uma periodicidade, né, constante, né, de período em período, sempre com habitualidade, estarmos separando um dia, para estarmos buscando a face do Senhor, conhecer a Deus, conhecer o seu propósito sobre a nossa vida e nos santificarmos e matarmos a nossa carne, matarmos a nossa vontade, o nosso desejo carnal e vivemos em quê? Em espírito. Então, essa é a característica desse mandamento e principal necessidade desse mandamento é o que? A santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Então, isso que está focado aqui neste mandamento. Não é o sábado em si, mas a busca do homem pela santificação. Então, agora vamos passar para a lição. Deixa eu ver qual é o número dessa lição. Lição 6. A lição 6, ela vai falar sobre o código de honra.
É o título que, né, o autor botou na revista. Também não vou acompanhar a revista, porque eu não concordo, até explicar, né, o que eu não concordo. O Código de Honra, né, ele... A gente vai estudar Êxodo 20:12. Honra a teu pai e a tua mãe, é o 5º mandamento, né? Para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é uma questão, né, que também, assim, olha, eu fui nascida e criada na igreja, eu vejo essa distorção desde que eu era pequena. E essa distorção traz muita confusão, muitos conflitos mentalmente, né, no comportamento do ser humano, porque eu não sei porquê. Eu acho que, né, assim, o homem quer ser obedecido, só pode ser isso. Então, as pessoas trocam o significado de honra por obediência. Obediência é uma coisa, honra é outra. Então, o versículo, esse mandamento está falando de você ser obediente ao seu pai e sua mãe. Está mandando você honrar seu pai e sua mãe. Só que a gente vai ouvir muito isso. Não obedece o pai e a mãe, os dias vão ser prolongados, vai morrer novo. E sabe, uma distorção, tanto na honra quanto no prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É assim, uma distorção muito. Então, bem difícil. Então vamos começar com o significado de obedecer. Submeter-se à vontade de alguém, né? Obedecer é submeter à vontade de alguém. É quando você... A gente até falamos isso, né, numa lição anterior, que a obediência a Deus é justamente eu, Liliane, digo, eu não sou capaz de direcionar minha vida. E Deus vai direcionar, então eu faço o que é a vontade de Deus, porque eu sei que sou incapaz disso. Então eu vou estar debaixo do domínio, do comando de Deus. Eu estou obedecendo. Agora, quando eu falo, eu amo a Deus, eu vou para a igreja, eu faço as coisas que Deus quer, mas, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou lá e faço. Então, assim, você não está debaixo do comando da vontade de Deus. Então, o significado de obedecer é submeter à vontade dele. Está debaixo de uma autoridade. Está sob o comando de alguém. Então, alguém que você coloca como sua autoridade, você fica ali sob o comando daquela pessoa. Quer ver um exemplo físico e atual? Você pega sua carteirinha de trabalho, vai procurar um emprego. Você chega lá numa empresa de alguém e você vê lá, os critérios para você trabalhar nesse emprego é esse. Não, eu me submeto a isso. Você vai prestar o seu conhecimento, o seu serviço, o seu esforço, o seu trabalho, o teu suor para aquela empresa, mas dentro das regras constituídas pelaquela empresa, por aquele chefe, né? Você vai ter um chefe, vai ter uma pessoa que vai estar... Tanto que se você varrer o local onde ele não quer que você varra, ele vai falar, não quero que você varra aqui, quero que você varra ali. Você vai ter que obedecer. Você não vai falar pro teu chefe, falar assim, não, eu quero varrer aqui, não quero varrer ali. Você vai ser mandado embora. Então, você está sobre o quê? O comando de alguém. Alguém vai estar, né, mandando em você. Então, aí vamos botar lá, né, no mandamento, né, do pai e da mãe. Aí você pega, faz uma coisa, desobedece ao pai. Então você está diminuindo o seu dia? Não é. E o mandamento está bem específico, que é honrar pai e mãe. Então, para a gente esclarecer melhor isso, o que significa honrar? Conferir honras a, dar crédito ou merecimento a alguém. Então, o que o mandamento está mandando você fazer? Honrar seu pai e sua mãe. E o que é honrar? É não falar mal.
é não dar crédito ou merecimento ao seu pai e sua mãe. O seu pai e sua mãe, eles têm crédito e merecimentos por quê? Porque eles te geraram. Você já viu algum bebê nascer sem dependência de um ser adulto? Você nasceu, você era capaz de comer sozinho, de falar, alguém te ensinou isso. E muitas das vezes quem faz essa parte se detém da sua própria vida para estar instruindo e criando uma criança é um adulto. E na maioria das vezes é quem? O pai e a mãe. Então eu posso hoje, só porque eu tenho 40 anos, já sou mãe, já tenho filho, falar, ah, não, minha mãe, não tem nada a ver, eu tô aqui por minha conta própria, minha mãe. Então eu tô desmerecendo minha mãe, né? Porque eu sei que no mínimo ela me gerou. Graças a Deus tive uma boa mãe que me alimentou, me educou, me ensinou o que era certo e o que é errado. Mas há casos, né, que a mãe larga o filho na lixeira, essas coisas que a gente vê hoje em dia, mas ela gerou. Ah, Liliane, você também tem que honrar? Bom, eu acho que você, para não ficar na dúvida, é bom não falar mal, né? É melhor não falar mal. Porque de qualquer jeito ela te gerou e é sua mãe, né? Ah, mas eu fui criada por outra pessoa. Honra também. Honra porque você não vai perder nada com isso. Honrando a quem, né? Tem crédito e merecimento sobre sua vida. Eu até vou dar um exemplo, né? Aqui mais exemplificado que é honra. Eu, quando eu fiz o 5º ano, nem é 5º ano, 5ª série, né? Hoje seria o 6º ano do ensino fundamental 2. Então, minha 5ª série, né? Eu até então não achava de história. E na 5ª série eu tive uma professora chamada Rosemary, professora de história. Eu passei a amar a história. Tanto que assim, eu gosto muito de matemática, sempre quis fazer profissão que voltasse, né, a matemática, mas eu falava, se eu não fizer nada com matemática, eu vou fazer de história, tanto que eu passei a gostar de história. Lembro o nome dela, me pergunta qual outra professora que eu lembro o nome, não vou lembrar. Ainda mais a série, posso de repente até lembrar o nome da professora, mas a série com certeza provavelmente não. E eu sempre direciono essa honra à professora Rosemary por me fazer gostar de história, porque foi ela que me ensinou e foi uma professora que marcou a minha vida. Então, eu sempre trago essa, não, professora boa de história foi minha professora do 5º ano. Eu tô o quê? Conferindo honras a uma professora, né? Agora, ao contrário, obedecer. Se ela chega para mim e fala assim, não tem nada a ver você gostar de matemática. Eu falo, não, você vai fazer história. Ah, tá bom, professora Rosemary, eu vou fazer isso. Eu tô obedecendo. Tá entendendo a diferença de honrar e obedecer? Então, e sempre há essa distorção, né, nesse mandamento. E muitas das vezes as pessoas acabam carregando um jugo, um peso sobre sua vida por achar que está desonrando o pai e a mãe porque não obedeceu. Obedecer é uma coisa, gente. Honrar é outra. Tá? E até esse prolongue seus dias, quer dizer que a pessoa morreu nova, não foi um bom filho. Isso não quer dizer nada. Então, o prolongar é ter uma vida de paz, né? Das bênçãos de Deus, tudo que está voltando ao que é o sobrenatural de Deus sobre aquela vida, porque Deus tem prazer de ver os seus servos, os seus filhos honrando e entendendo que foi Deus. Porque, gente, desde o momento que eu desonro meu pai e minha mãe, falo mal, critico, não dou o merecimento a eles, eu também estou falando do próprio Deus, porque quem escolheu? Eu escolhi meu pai e minha mãe? Você escolheu seu pai e sua mãe? Quem escolheu foi Deus. E eles, nós sabemos, nós somos pais, ou vocês que ainda são crianças, são jovens, ainda não são, mas nós, pai, abrimos mão de um período muito grande das nossas vidas para viver, né? Para a criação desse novo ser, para introduzir esse ser até a sociedade, a gente se abstém de muitas coisas em nossas vidas. Então, é isso que Deus está pedindo, que você reconheça somente isso. Reconheça o sacrifício que seu pai e sua mãe abriu mão para te gerar a vida e te introduzir à sociedade.
Então, conferir honras é você não falar mal, né? E você dar crédito e merecimento aos seus pais naquilo que eles realmente fizeram, são seus pais, te geraram, tiveram que manter pelo um longo período da vida dele, abrindo mão das vontades, dos querer deles, para quê? E é claro, nem todas as famílias, né? Tem famílias que eu sei que não tem amor, não tem carinho, não tem dedicação dos pais, mas mesmo assim, eles têm crédito e merecimentos por ser pai e por ser mãe. E isso, né, porque Deus aprovou assim. Então, conferir honras, se você não tem nada de bom pra falar, nem tive pai nem mãe e tal, tem nada, então não fale mal, só simplesmente não fale mal, que você não vai estar desonrando nem seu pai nem sua mãe, correto? E vou até dar um outro exemplo, né, de honra, que foi um vídeo que eu vi, eu achei muito bonito. Teve uma escola que fez uma feira de profissão. Então eles montaram cada salinha, né, com uma profissão, e dentro dessas salinhas colocaram lá um médico, né, para representar a profissão da medicina, um advogado, uma salinha para representar, né, a profissão da advocacia, do direito, e assim cada salinha, né, com um profissional. E os jovens daquela escola, eles entravam ali naquela salinha e pegavam informação, como que era, e conversavam com esse profissional, né, dessa profissão, e a maioria deles entraram na sala na qual a profissão eles queriam ser. E nisso, chegou um certo momento, termina a feira, e teve uma sala que não entrou ninguém. E tinha uma senhorinha lá bem velhinha, e ela era uma professora, era a sala da profissão de professora, né? E ninguém entrou. E quando acabou aquela feira, que na verdade nem era uma feira, era um ato de homenagem, ajuntou todos aqueles profissionais, fizeram uma fila, e todos eles foram abraçar aquela senhora, porque eles reconheceram que sem aquela professora eles não teriam sido médico, seriam engenheiro, advogado, a profissão que eles escolheram. Então aquilo emocionou muitas pessoas que viveram aquilo, né, viram aquilo. Isso é um ato de honraria, né? Eles prestigiaram aquela professora, deram crédito e merecimento a ela pelo que ela representou na vida deles. Então é a mesma coisa um pai e uma mãe. Eles abrem mão do seu tempo. Quantos bebês eu, graças a Deus, nenhum dos meus 3 filhos choravam de noite. Todos eles eram igual a mim, dormia que uma beleza. Mas quantos pais e mães têm filhos que choram a noite toda e ficam sem dormir? E no outro dia ainda tem que ir trabalhar, né? Ou a mãe que não é o filho, mas ela vai ter que ir lá fazer a papinha, vai ter que dar o banhozinho, ela vai ter que cuidar do ambiente, que bebê não pode ficar em ambiente sujo, com roupa suja, ela vai ter que cuidar de todas as coisas, mesmo sem dormir. Quantos pais, né, tem um recurso muito limitado, mas faz o seu melhor, às vezes joga todo que ele, mesmo sendo limitado, abre mão, né? Até mesmo nas suas próprias necessidades para dar algo melhor para o seu filho, dar, né, uma roupa, um sustento melhor. Então, tudo isso é crédito e merecimento de pais e mães. Então, e fora, né, a questão do amor. Fora a questão do amor, do carinho, da dedicação, dos ensinamentos, né? A gente, pai, mãe, a gente passa muito. Minha mãe me ensinou isso, minha avó, e vai passando para os nossos filhos, questões morais, questões religiosas. Então, isso é o que? Você dá crédito, merecimento, honrar, não falar mal, e entender que é uma figura especial e necessária para a sua vida, até para você ser o que você é hoje. Ou deixar de ser aquilo que você não quer. Tudo é uma referência, né? O pai e a mãe. E Deus coloca isso para entendermos que sempre acima de nós vai ter alguém. Sempre vamos estar dependendo de alguém. E o pai e a mãe foram escolhidos por Deus para nos ensinar isso. Então, essa é a vontade de Deus e o querer de Deus. Então, ele ainda acrescenta o quê? Bênção. Né? Todo mundo fala assim, o mandamento tem com promessa. A promessa de Deus que se prolongue, né, os dias,
sobre a face da terra. Dias de paz, dias de tranquilidade. Se você é um bom filho, você vai receber esse presente de Deus. Então, que você possa buscar, né, na sua vida, né, esses mandamentos são muito importantes, né, de santificação e de honrar seu pai e sua mãe. Não somente para que seus dias sejam prolongados, que isso aí é presente de Deus, vai ser. Não tem como Deus negar, né, aquilo que Ele já nos predispôs a nos dar. Então, mas porque você reconhece, dá crédito e merecimento aos seus pais, nem que seja pelo simples fato, me gerou. Então, a pessoa me gerou, não posso pronunciar palavras más, posso falar mal. Honre teu pai e tua mãe, porque além de ser um ato de bondade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Aí você fala, menina, que ato de bondade é esse? Eu não falar mal de ninguém, ainda mais de pai e mãe. Então, que você possa entender que essa é uma vontade de Deus, isso agrada a Deus e que estamos nessa vida sempre debaixo de autoridade, de exemplo de pessoas ao qual devemos honrar, dar crédito e merecimento. Então, que Deus possa te abençoar ricamente, que o Espírito Santo de Deus venha trazer ao seu coração esclarecimentos sobre todos os mandamentos e que vocês possam estar, né, compreendendo. Abre mão, sabe, dessas confusões, dessas discussões, são desnecessárias. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de criar, então tenta fugir dessas coisas para não te afastar de Deus, mas que você se pegue às Escrituras para se aproximar de Deus, não se afastar dele. E quando você tiver dificuldade de entender ou de compreender algo, peça a Deus sabedoria, busque no Espírito Santo e o principal, se você tem essa constância de tirar o dia para santificar sua vida, você vai ter mais conhecimento do propósito da vontade de Deus, não somente através das Escrituras, mas de viver, fazer igual o Jó fez, né? Senhor, te conheci de ouvir, mas eu gosto de conhecer de ver, saber que o Senhor é Deus, saber que o Senhor é poderoso, saber que o Senhor é acima de todas as coisas, acima das necessidades, das aflições, do desespero, das aflições. Reconhecer que esse Deus, ele é capaz de todas as coisas, principalmente do impossível por nós. Então, tire o dia para santificar a sua vida. Tire toda a sua vida para obedecer a Deus. Porque quem obedece a Deus é mais do que vitorioso. Nem está preocupado com as aflições desse mundo, porque ele reconhece que quando Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E você reconhece que realmente você vai ter sempre bom ânimo, porque você sabe que não está só. Porque você sabe que você tem um Deus que ele deixou tudo isso escrito para te ensinar, para mostrar o amor dele e para te provar que ele vai estar contigo todos os dias da tua vida e que vai te fazer ser capaz, mesmo não sendo capaz. Então, eu agradeço vocês e que a palavra do Senhor venha enriquecer a vida de vocês cada vez mais. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, seja sobre a nossa vida. Que o Senhor possa te conceder sabedoria, te conceder a bênção do Espírito Santo e que você possa amar o Evangelho e levar esta palavra de vida e salvação a todos aqueles que necessitam e precisam, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.